Senhor seja louvado por esta palavra, pela leitura deste capítulo, e por mais uma vez nós podemos estar juntos para estudar, para adorar ao nosso Deus, para aprender das coisas do Senhor. O Senhor nosso Deus é um Deus que realiza milagres, que faz coisas sobrenaturais. Este capítulo é um capítulo assim que me é muito querido. Essa história eu já ministrei várias vezes na sala das crianças e eu gosto muito desta história. E é incrível como o Senhor faz alguns capítulos, né, parar na nossa vez, como o Senhor vai fazendo essas coisas. E eu creio que não é à toa, não é por acaso, não é uma coincidência. E aqui nós vemos a história de Saul e Davi novamente. Saul estava procurando por Davi e juntou 3.000 homens para ir atrás dele. Logo no início do capítulo, né, no versículo 2, ele fala que ele juntou 3.000 homens à procura de Davi. E ali foi atrás dele e ele tinha se acampado. E neste momento que ele se acampou, Davi fez um ato. Como que ele fez? Ele se levantou e foi até onde Davi estava, onde Saul estava. E ali todos estavam dormindo. E eles estavam dormindo num profundo sono. Então eu imagino a cena da Saul dormindo, todos os soldados em volta, meio que, né, para proteger ele, e todos estavam muito próximos dele, porque o que eles pensavam, se chegar alguém, a gente consegue proteger ele. Só que todos caíram, e caíram num profundo sono. Então percebe que o Senhor, nosso Deus, ele é aquele que tem o controle de todas as coisas, de tudo ele tem o controle. E se na palavra fala que o Senhor tinha feito eles cair em profundo sono, é que o Senhor tinha um propósito ali naquela situação. E quantas vezes nós, nas nossas vidas, enfrentamos situações e não cai a ficha, né? Nós não entendemos que aquela situação é o Senhor quem está fazendo. Para quê? É como uma prova. Quando você vai fazer uma prova, você se prepara para aquela prova. Você está preparado, você está pronto para executar aquela prova e você quer tirar a melhor nota. Por quê? Porque você quer passar naquela prova que você está fazendo. Seja para entrar em algum concurso, seja para você entrar numa faculdade, seja numa empresa para você avançar em um determinado cargo. Então, aquela prova, você quer ser aprovado. Um aluno, né, quando vai passar de ano, então ele faz aquela prova porque ele quer passar de ano. E aí, Helena, seu microfone está aberto. E aí, quando você se prepara para aquela prova e executa ela e quer tirar a melhor nota para você passar, ao passar daquela prova, ao terminar aquela prova, o que nós precisamos entender? Que nós precisamos nos preparar para a próxima. E assim é na nossa vida. Nós estamos passando muitas vezes uma situação de necessidade, uma situação de aprovação. Então, naquela situação, você precisa se preparar, estar pronto e passar. Quando você passa, você já tem que estar ciente de que você vai se preparar para a próxima. E é para quê? Para você ser aprovado, como na palavra diz, né? Que o Senhor espera obreiros aprovados, que sejam aprovados, né? Várias situações ali ele fala que quando a pessoa vai se preparar, por exemplo, para um cargo na igreja, para um cargo de liderança diante da presença do Senhor, você precisa ser encontrado como obreiro aprovado. E aí essa situação aqui de prova, esse sono profundo aqui que o Senhor fez eles caírem, me faz pensar nisso, né? O Senhor me traz assim essa ideia de prova, que nós precisamos ser encontrados como obreiros aprovados, nós precisamos ser encontrados aprovados. Mesmo que você não seja um obreiro na casa do Senhor, mas quando vem as tentações, as situações da vida, a gente precisa sermos encontrados aprovados, e para isso a gente precisa se preparar, né? Porque você não vai para uma prova de qualquer maneira. Você estuda, você relê suas anotações, você verifica várias coisas para você ir para essa prova. E aí, aqui fala que Davi, ele gritou
para o povo. Ah lá, Davi foi para o outro lado, no versículo 13. Foi para o outro lado e se colocou no topo do monte ao longe, de maneira que havia grande distância entre eles. Se fala que havia grande distância, eles estavam bem longe. Aí Davi gritou para o povo e para Abner. O Abner, você não vai responder, né? Não, eu pulei a parte. Pulei a parte do que ele faz. Davi, ele foi com Abissai e entrou onde Saul estava descansando. E ali ele percebeu que eles estavam em profundo sono. E aí o moço que estava com ele, né, o Abissai, falou para ele assim: ó, o Senhor te entregou o Saul nas tuas mãos, né? O Senhor te entregou ele nas tuas mãos. Deixa que eu encravo a lança nele e ele não vai nem respirar. Eu vou resolver toda a situação agora. Aí o Senhor disse para ele assim: quem pode estender a mão sobre o ungido do Senhor e sair inocente disso? Mais uma vez, o temor de Davi com relação a não tocar no ungido do Senhor. E aí ele então, ele falou para ele: não, que o Senhor me guarde de estender a mão contra Saul. Eu não posso fazer isso. E ali ele pegou, né? Pegou o jarro e a lança e levou. E deixou eles lá dormindo, né? Porque tava o jarro e a lança na cabeceira de onde Saul estava dormindo. E aí ele pegou esses dois itens e saiu dali, sem que eles percebessem que ele tinha entrado e saído. E é muito interessante isso. E aí depois entra aquele versículo que eu estava vendo anteriormente. Quando eles estavam longe, bem longe, numa distância profunda, assim, grande, aí Davi começou a gritar, chamando, né? Gritou pro povo: "Ô Abner, Abner, não vai responder?" Eu imagino assim, né? Na minha fala eu penso assim. E aí, Abner então acordou assim, acredito que ele acordou naquele susto, né? Levantou rápido assim, e aí falou: quem é você que tá gritando ao rei? Que tá gritando com o rei? E aí Davi disse assim: como assim? Né? Na minha fala, como assim, Abner? Você não é todo valoroso? Você não diz que não tem ninguém em Israel igual a você? Não se vangloria? Eu imagino, né, que ele devia falar essas coisas quando os homens estavam todos juntos, que ele protegia o rei e tudo mais. E aí ele diz: você não protegeu o rei, o teu senhor. Que vergonha. Alguém veio para matar o rei, o teu senhor. E o que você fez? Você não protegeu ele. Não destes proteção ao vosso senhor, o ungido do Senhor. Olha agora, cadê a lança do rei aí, a botija? Aí ele foi procurar, né? Imagino que Abner foi lá procurar, não achou os itens. E aí Saul reconheceu a voz de Davi e disse para ele: não é esta a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: é a minha voz, rei, meu senhor. Aí ele perguntou: por que o Senhor, meu rei, persegue tanto teu servo? E eu aqui, uma coisa me chamou uma atenção. Percebe como eles se conversavam, como eles se respeitavam, na forma como eles falavam? É uma maneira bem coloquial com que eles diziam, né? Olha isso. Não é essa tua voz, meu filho Davi. Porque, querendo ou não, Davi também era genro do rei, né? E ali, porque o meu senhor persegue o teu servo? É minha voz, ó rei, meu senhor. Olha a maneira como Davi tratava o sogro, tratava o rei. Falava de uma maneira muito formal, uma maneira bonita, uma maneira coloquial, uma maneira respeitosa, diferente dos dias de hoje, né? Como as pessoas têm dito, têm falado, têm pronúncias assim, tem uma maneira, né, complicada de falar. Nós, muitas vezes, nos colocamos tanto numa maneira de falar como o povo e de qualquer maneira, que a gente se esquece de certas maneiras coloquiais, certas maneiras bonitas, né, que o pessoal fala e pode se falar. E aqui nós vamos entendendo como que a palavra pode nos ensinar até nessa maneira de falar.
Eu estava aqui procurando uma palavra, esses dias numa ministração, eu falei uma palavra que não me agradou, e eu fiquei o dia todo pensando naquela palavra, e aí quando foi à noite numa reunião, a esposa do nosso irmão Caselato falou uma palavra que eu queria, eu falei assim, era essa palavra que eu procurei o dia todo e não encontrei. Ela falou aquela palavra, eu vim aqui na Bíblia, anotei que ela tinha dito aquilo, dei até um beijo nela, falei, vou te dar um beijo em agradecimento. E como o Senhor vai, dia após dia, nos trazendo situações. E percebe que essa maneira deles falarem aqui, que é uma maneira mais coloquial, uma maneira mais bonita de se dizer, nós podemos também pegar isso como exemplo para a nossa vida, dia nós somos tão assim contaminados, né, com o mundo, prestamos atenção tão forte como as pessoas falam que nós vamos falar como eles, nós vamos dizer, né, gírias, vamos dizer palavras que não convêm. Então é uma coisa que nós podemos prestar atenção com isso. E aqui mais à frente ele diz assim: se é o Senhor quem te incita contra mim, receba ele uma oferta. Isso no versículo 19. Porém, se são os homens, malditos sejam diante do Senhor, pois eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo, vai e serve a outros deuses. Agora não caia o meu sangue em terra fora da presença do Senhor. Então percebe que aqui, quando Davi fala, se é o Senhor quem te incita contra mim, receba ele uma oferta. Nós sabemos pouco, muito pouco a respeito de ofertar, a respeito de como funcionam as ofertas no mundo espiritual, no reino. Percebe que aqui, quando ele fala, se é o Senhor que está enviando isso contra mim, que eu possa então fazer uma oferta ao Senhor, meio que para apaziguar a ira, meio que para abrandar o coração de Deus. E aqui nós prestamos atenção que eu, pelo menos no particular, entendo que eu tenho que aprender mais a respeito de ofertas, aprender mais a respeito de como ofertar ao Senhor, aprender um pouco mais como funciona isso. E novamente nós vemos o temor dele com relação ao Senhor. E perguntar isso, se é do Senhor ou se são dos homens. Se são os homens que estão te incitando contra mim, ele diz a Saul, que eles sejam malditos. E ali nós vemos que 3.000 homens, dos melhores homens, né? Saul tinha separado para ir atrás de Davi. E ali ele fala essas coisas. E nós precisamos entender que muitas vezes, quando é dito isso, aqui ele pergunta se é o Senhor ou se são os homens. Se é o Senhor, que eu posso ofertar ao Senhor. E muitas vezes nós precisamos entender que nós precisamos nos humilhar. A palavra não diz nos humilhar diante da potente mão do Senhor. Porque as provas são colocadas nas nossas vidas, as situações de deserto, as situações de provação são colocadas nas nossas vidas, e muitas vezes para que nós venhamos ser encontrados aprovados, nós precisamos entender que isso são situações que vêm para nós para nos provar, para verificar se nós melhoramos em relação, por exemplo, ao ano passado, como nós estamos em relação à situação passada, que muitas vezes, como a vida é cíclica e ela vai dar uma volta, e aí quando ela vem na próxima volta, o que acontece? Você precisa ser encontrado aprovado, você precisa ser encontrado como que você realizou aquela prova e você está apto para ir para a próxima. Você está apto para subir de nível, né? Que nós venhamos entender, já foi dito aqui, que nessa espiral nós precisamos ver que ela precisa ser ascendente, ela precisa subir rumo ao Senhor nosso Deus. E aí nessa nova parte da nossa vida, quando nós formos encontrados aprovados, nós precisamos ir para a frente, que é rumo ao nosso Pai. E nós precisamos, então, colocar na nossa prática diária o quê? Baixar o volume do orgulho, como a Mayara citou na quinta-feira, e subir o botão nessa nossa mesa de som, da nossa imaginação, da minha imaginação pelo menos,
subir este botão da humildade, da mansidão, do fruto do Espírito. Precisa estar vivo em nós, precisa estar funcionando perfeitamente. Esta mesa de som precisa estar funcionando. Interessante como que essa ideia da mesa de som veio de uma conversa. Nós estávamos numa conversa e numa reunião ali saiu essa ideia, né, da mesa de som. E nunca mais larguei essa ilustração, porque é uma coisa muito fácil de nós entendermos, né? Porque, não sei vocês, mas em cada igreja tem as mesas de som, e ali naqueles botões é fácil de você imaginar. Você abaixa um sobe o outro. Eu mesmo já tive a oportunidade de ser locutora numa rádio, uma rádio pequena e de bairro, e ali nós operávamos aquela mesa de som, né? Além de você ser locutor ali, você também estava no controle de toda a programação da rádio, estava. E ali tinha que ter aquele controle, né, daquela mesa. Ou subir o volume, ou abaixar, abrir o som na hora correta, colocar o som da música, atender as pessoas que ligavam ali para aquele local. Então, quando você opera uma mesa assim, te vem à mente fácil. E percebe que o Senhor ele vai dando estratégias para a gente ao longo dos anos, ao longo das nossas épocas. O Senhor vai dando estratégias para que nós venhamos entender como funciona o mundo espiritual. E ali o Senhor vai te dando. E nós precisamos pegar essas estratégias para quê? Para ativar a nossa memória, a nossa imaginação, para que nós venhamos poder saber como conduzir as coisas. E o Senhor ele não faz nada em vão. Nada é em vão. E o Senhor, ele vai trazendo as coisas, né, à nossa memória. E aqui, logo mais abaixo, logo mais à frente, no versículo 20, o Davi fala assim, o Davi, olha como é o dia a dia, né? A maneira de falar. Não, ele era um rei. Davi, Jesus descendeu dele. Nunca posso falar isso, o Davi. De repente, para falar para as crianças, numa maneira mais informal, tudo bem. Mas aqui, numa maneira coloquial, não, né? O rei Davi, o grande rei Davi, respeitado, ele disse assim: assim como a tua vida foi preciosa aos meus olhos hoje, que a minha vida também seja preciosa aos olhos do Senhor, para que ele me livre de todo sofrimento. Olha novamente aqui Davi se humilhando, né? Se humilhando diante dele, diante do rei, diante do Senhor. E nós precisamos entender que muitas vezes nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Cito novamente: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Nós precisamos entender que nós precisamos nos humilhar, porque quem somos nós? Nada. Deus seja louvado que novamente eu tive a oportunidade de vir aqui, visitar meu sogro. Ele está a mais ou menos 500 quilômetros de São Paulo, e encontrar ele bem, 102 anos. Ontem, todos estavam sentados do lado de fora, né, de casa, naquelas cadeiras lindas, né, de recosto, e aí ele veio, né, sentar com a gente, e ali o pessoal foi ajudar ele, né, uma das netas dele foi: deixa eu te ajudar, avô. Aí a minha cunhada disse: não, ele não gosta que ninguém toque nele, ele quer ir sozinho, né. E ali ele dá passos rápidos, largos, compridos, e eu fico olhando assim, eu que gosto de andar muitas vezes de forma rápida, com passos largos, eu fico imaginando ele na força que ele teve a vida toda dele, ele imagina que ele ainda tem essa força toda, né? E nesse passo largo que muitas vezes ele vai dar, às vezes falha, né? Ele cai. E essa é a nossa dificuldade aqui, é essa, que ele não quer usar andador, porque ele se acha forte. Para que, como eu vou usar andador? Eu tenho 102 anos, mas eu estou forte, né? Estou naquela vitalidade. E ali ele foi sozinho, sentou bem, tal, e ali todos ficaram conversando. Mas eu percebo assim, como pode, né? Eu imagino, uma pessoa de 102 anos, dentro da cabeça dela, ela é jovem.
Ele é jovem, ele se sente forte a este ponto. E o Senhor nosso Deus é aquele que, perto ou distante, o Senhor é o quem guarda. Nas nossas orações, nas minhas orações diárias, eu oro pela vida dele, oro pela vida de todos os membros, né, da minha família, da minha parentela. Oro pelos filhos, oro por ele, e eu percebo que o Senhor alcança com a nossa oração as pessoas. E nós precisamos entender o poder que a oração tem. E o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabia que eu gostaria muito de poder estar aqui visitando ele novamente, abraçando, né, beijando, estando próximo. Eu não fui criada com pai, então ele é o que eu me tenho mais próximo de um pai, né? E que paizão ele é. E é assim, ao poder chegar aqui, né, vê-lo bem, abraçar, rir. Ontem a gente conversando, ele contou várias coisas, eu já dei altas risadas com ele, assim, muito lindo, né? Uma bênção. E é muito legal essa interação, né? E isso é tão lindo porque eu observo como o Senhor olha o nosso coração, como o Senhor observa os nossos pedidos a Ele, as nossas orações. E muitas vezes o Senhor, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Quantas e quantas vezes o Senhor nos dá presentes, né? Ontem, meu marido estava cansado, né? Ele disse que não ia me levar para ver o pôr do sol. Isso no caminho, né? Ele falou, não, meu bem, eu quero chegar e dormir. Eu falei, tá bom, não tem problema. Vamos ter vários dias. Falei, no outro dia vamos ter a oportunidade. E ali ontem, quando a gente olhou para o céu aqui, tava lindo, né? Ele falou, não, eu vou te levar lá, que é aqui próximo, né? Bem pertinho, que chama-se, é um lugar lá onde tem o braço do Rio Tietê. E ali eu pude tirar várias fotos, fazer alguns vídeos. Até postei, é um lugar assim lindo, maravilhoso. Ali nós podemos sentar e eu louvei ao Senhor novamente por poder ter essa cena, né? Na minha casa eu tenho oportunidade, tenho um local lindo que eu gosto muito de observar o nascer e o pôr do sol. Mas uma outra coisa é você estar em meio à natureza. E novamente o Senhor veio e fez o desejo do meu coração de chegar aqui em paz, de chegar bem, de poder ver, abraçar. E dessa mesma maneira o Senhor, Ele quer, sabe, atender a certas orações que você faz, a certas peculiaridades que só você tem ali no seu pensamento, desejo no teu coração. O Senhor, Ele tem prazer em te atender, mas você precisa entender que você precisa se humilhar, você precisa fazer a vontade do Senhor para que Ele te atenda. Essa história deste capítulo 26 é uma história de aventura, né? É uma história de aventura muito forte. Essa história me pega muito, assim, porque eu gosto muito dela. E, e percebe alguns detalhes dela quando nós entendemos e, e percebemos aqui. Olha só, a tua vida foi preciosa aos olhos do Senhor hoje. Quantas e quantas vezes a tua vida é achada preciosa aos olhos do Senhor? Ele vai e atende um desejo do teu coração. Ele faz algo assim que você fala, Senhor, que coisa mais linda, mais maravilhosa o Senhor fez na minha vida. Exatamente como Davi cita aqui, nessa situação. E aqui, no versículo 25, ele diz, então Saul disse a Davi, olha, ele profetizou na vida de Davi, ele abençoou Davi, e ele disse, bendito sejas tu, meu filho Davi, pois farás grandes coisas, e também certamente prevalecerás. Então Davi seguiu seu caminho, e Saul voltou para casa. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 9, fala assim, ó, Mateus 6, versículo 9. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então percebe que na oração do Pai Nosso, o Senhor diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós precisamos entender que a vontade do Senhor, em todo tempo, é que ela é feita, não a nossa. Mas muitas vezes o Senhor, nosso Deus, atende às nossas vontades, ao desejo do nosso coração. O Senhor, quantas e quantas vezes o Senhor vem e faz algo sobrenatural. Começou a chover aqui, e
o clima ontem estava muito quente, um calor assim muito forte. E percebe que agora uma chuva, uma brisa fresca. Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pela chuva, apaixonada por chuva. E o Senhor, ele quer, ele pretende dar coisas que você sonha, que você almeja, que você pede a ele. E novamente, eu repito, que você esteja apto, que você seja encontrado aprovado, para que o Senhor venha e conceda desejos do seu coração. Situações que você ora e pede ao Senhor que Ele faça. E essa chuva não é contrária, nada é à toa, nada é por acaso. E o Senhor, nosso Deus, Ele quer que eu e você sejamos encontrados aprovados, sejamos encontrados aptos para que Ele venha fazer o desejo do nosso coração. Como ali, Davi entrou naquele local, pegou a lança, pegou a botija, saiu sem que nenhum deles fosse acordado. O Senhor deu aquele sono profundo a eles. O Senhor colocou-os num sono profundo. E dessa mesma maneira o Senhor pode colocar o teu inimigo, o teu adversário, não sei qual é o seu problema. Ele pode colocar o teu problema num sono profundo e te dar a vitória. Porque Davi saiu dali naquela situação, de perto deles, foi longe, de lá de longe ele gritou: Abner, Abner, não é você o valente? Não é você que protege o rei, que conta vantagens, que se vangloria? Procura aí a lança, procura aí a botija para ver se você acha. E Abner foi procurar e não encontrou. Ele disse, e aí Davi deve ter levantado, né, a botija e a lança e falou: você não protegeu o rei. Eu entrei aí, peguei a botija, peguei a lança, vocês estavam dormindo, você não viu nada disso. E o Senhor, né, eu imaginando isso. E ali teve todo aquele diálogo e Davi novamente. Saul falou para ele assim: não, meu filho, pode voltar em paz. Pode vir em paz. Que nós não vamos fazer mal a você. Davi não caiu na conversa de Saul. Ele mandou um servo levar, né? Ele mandou um moço levar até de volta a Saul a lança e a botija. Então percebe que muitas vezes também nós podemos não cair na conversa do inimigo. Não cair nos nossos pensamentos, que muitas vezes nós estamos atarefados na nossa vida, no dia a dia ali, e os pensamentos vêm pensamentos nossos próprios. Muitas vezes vêm pensamentos como setas do inimigo. E que nós não venhamos cair nessa conversa. Que nós venhamos entender que o Senhor é aquele que coloca em profundo sono o nosso inimigo, o nosso problema, para que nós venhamos obter a vitória através dele. O Senhor, Ele quer realizar desejos do seu coração, do meu coração, como hoje mesmo o Senhor, nessa situação, o Senhor enviou uma chuva forte aqui, e o clima já ficou muito agradável, agradabilíssimo, né? Aqui eu estou em uma casa, nesse exato momento eu estou sozinha, né? Porque eu dormi nessa casa, meu marido e uma das filhas. E aí eles saíram para dar um passeio e me deixaram aqui só, porque o outro pessoal tá dormindo na outra casa, né? É uma casa de 3 quartos, sala, tem varanda na frente, varanda atrás, então eu posso observar uma coisa linda aqui, né? Várias árvores, e eles estão na outra casa. E aí o Senhor trouxe essa chuva forte aqui agora, nesse exato momento, e o clima já melhorou. E aí a chuva forte já passou, agora tem uma chuva fresca, e nada é por acaso. O Senhor faz alguns acontecimentos que exatamente para algumas situações, e eu percebo que essa delicadeza de Deus em situações é uma minúcia muito forte que o Senhor tem com cada um, que você pode perceber. Uma das nossas irmãs uma vez estava falando que os filhos dela ela estava em viagem, né? Ela estava num local, num hotel, e sentados na mesa, comendo, as crianças, os filhos dela,
um adolescente e uma criança estavam brigando, estavam numa discussão muito forte. E ela estava ali com o marido dela e tudo mais, e ela falou: Senhor, essas crianças brigando, o Senhor podia dar uma estratégia para parar essa situação. E um passarinho foi e sentou na mesa, em cima da mesa onde eles estavam. E ali as crianças acharam aquilo, todos ficaram quietos porque não queriam que o passarinho voasse, né? Queriam estar vivenciando aquela experiência de estar perto do passarinho. E ali eles ficaram ali, tal, quietos, observando aquela cena, tal. E depois que o passarinho voou, passou muito tempo o passarinho com eles. Eles começaram a comentar dali do passarinho, tal, e passou aquela discussão. Então percebe que o Senhor é aquele que envia. E eu tenho vários testemunhos a respeito de passarinho também, de vários irmãos que vivenciaram e contaram. Então percebe que situações, o Senhor trata situações com peculiaridades muito fortes. Me veio à memória agora, uma vez que eu estava trabalhando numa das empresas, e eu não encontrava uma amostra específica que eu tinha que enviar para o cliente. E aí eu não encontrava. E era assim uma diversidade de amostras que tinha. Eram muitas. Vamos imaginar aqui 1000 amostras. Eu precisava encontrar uma. E na hora, eu sou uma pessoa que eu detestava procurar coisas. E as pessoas pediam para mim procurar exatamente porque eu encontrava fácil. Mas eu não gostava de procurar. Assim, por gostar, eu não gostava. E ali eu estava com aquele sentimento, falei assim, eu não quero procurar isso, já estou cansada de procurar, não encontro. E na minha oração com o Senhor, eu falei, Senhor, me ajuda a encontrar essa amostra, por favor, porque eu não quero mais procurar. Assim, estou agoniada aqui, não quero mais procurar. E eu com aquele sentimento, daquela agonia no meu coração, que eu não queria procurar e precisava encontrar rápido, eu fiz essa oração e ali eu fui direto, sabe assim, como se uma visão de raio-x o Senhor me deu. Eu fui com a mão direto e peguei a amostra. Falei, Senhor, nunca mais na minha vida eu me esqueci dessa cena, nunca mais eu me esqueci dessa experiência que eu tive com o Senhor. E o Senhor é este, Ele quer trazer respostas às suas orações, às minhas orações, Ele quer atender o desejo do seu coração. E que nesta manhã você possa entender isso. Quando o Senhor fala algumas coisas e faz a gente vivenciar algumas situações, para que a gente ministre a outros, para que a gente ensine outros como se chegar ao coração de Deus, como você pode ter acesso fácil ao Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não está escondido de maneira tão terrível, tão profunda, num esconderijo tão difícil que você não possa encontrá-lo, até tateando. Quando um pai tem uma criança pequena que se esconde atrás de uma cortina, ele quer que a criança encontre ele, então ele se esconde de uma maneira fácil para o filho encontrar, um filho pequeno. E exatamente assim o Senhor fala na palavra, e ele diz isso. Ele não está escondido de uma maneira tão difícil para você não encontrar. É de uma maneira fácil, simples. Simples. Nós muitas vezes aqui complicamos todas as coisas. E o Senhor, Ele quer atender o desejo do teu coração. O Senhor, Ele quer. Mas muitas vezes nós, como falhos e pecadores que somos, nós erramos, e muitas vezes nós erramos de novo na mesma coisa, e na mesma coisa. E o Senhor, Ele diz que nessa volta cíclica que nós temos, nessa volta que o mundo dá, Ele quer te encontrar aprovado para Ele realizar o desejo do teu coração. Ele quer te encontrar aprovado, e que nesta prova que de repente você está passando, eu não sei a sua situação, que você possa passar dessa prova. E quando você passar, já se prepara. Por quê? Porque vai vir uma próxima. Já se prepara porque vai vir uma próxima. Para você ser encontrado aprovado na próxima também. Por quê? Ele tem prazer. O Senhor tem prazer em realizar os desejos do nosso coração. O Senhor muito forte fala comigo nesta manhã. Isto. E que você possa estar ciente disso. Que o Senhor, Ele quer te presentear. Ele quer trazer situações na tua vida que te aproximem cada vez mais dele, cada vez mais. Ele quer estar muito próximo a você, como um pai que pega um filho no colo e aconchega. Ele quer fazer isso contigo. Se algum dos irmãos quer falar algo, este é o momento, esta é a oportunidade. Amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, Pai querido,
Pai amado, o Senhor é tão lindo, Senhor. O Senhor faz-nos passar por situações tão peculiares, tão particulares. Eu fiquei imaginando, quando eu estava em São Paulo, a 500 quilômetros daqui, eu fiquei imaginando, Senhor, como seria o dia de hoje, como seria essa segunda-feira, porque como é que o Senhor traria a experiência de partilhar com meus irmãos a palavra, eu não estando em casa? Porque em casa nós estamos à vontade, em casa eu tenho um local especial, se tiver alguém naquele local eu tenho outro local para ir, tenho tantos locais na minha casa que eu posso falar contigo, que eu posso falar com os meus irmãos de uma maneira que não atrapalha ninguém. E nessa mesmo pensamento eu pensei, quando eu estava lá em casa nessa semana que passou, e hoje o Senhor trouxe essa oportunidade maravilhosa de eu estar aqui, de ter essa liberdade de poder falar contigo, de falar com os meus irmãos, de poder orar, de poder falar da tua palavra. Senhor, quando o Senhor trouxe aqui essa chuva, uma chuva que eu tinha orado e pedido ao Senhor, e o Senhor fez isso. O Senhor fez a oportunidade de eu poder estar aqui novamente com meu sogro de 102 anos. Quantas e quantas vezes eu oro ao Senhor pela vida dele, pela saúde, para que enquanto ele estiver nesta terra, que o Senhor o fortaleça, e poder chegar aqui e ver ele nessa força, neste ânimo, com as conversas tão agradáveis, com ensinamentos que o Senhor me faz ter. Dessa mesma maneira que o Senhor me deu todos esses presentes, que o Senhor pode me trazer o cumprimento do desejo do meu coração, nesta manhã eu oro pela vida de cada um que aqui está nesta sala, pela família de cada um dos teus filhos, que o Senhor possa trazer a tua paz, a tua fé, a esperança, a resolução de problemas, a cura de uma enfermidade, a cura, Senhor, do corpo, da alma e do espírito dos teus filhos, e fazer com que eles sejam atraídos à tua presença, como um bebê de colo, que eles se sintam como uma criança nos teus braços. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor não está escondido, de forma tão difícil que tateando nós não o encontremos. Senhor, que nesta manhã nós possamos entender que o Filho Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, nos ensinou a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso tem tantos e tantos segredos, que hoje nós possamos nos apropriar desses segredos que tem na oração, e que nós possamos falar contigo e observar como o Senhor fala conosco, e que o Senhor venha, Pai, na vida de cada um, cumprir os desejos dos corações, Senhor, cumprir o desejo do coração de cada um dos teus filhos, que o Senhor possa ouvir a oração dos teus filhos. Ensina-nos a orar, porque não sabemos orar como convém, que através do teu Espírito, o Senhor, venha nos guiar como orar, como interceder pelos nossos irmãos. Quantas e quantas orações são ouvidas pela intercessão, muito mais de quando nós oramos pedindo coisas para nós mesmos. Como nós sabemos que na intercessão o Senhor atende muito mais, como naquela parábola, como naquela história que aquela mulher vai até o juiz e importuna-o com os seus pedidos, e ali ele atende aquela mulher. Isto nada mais é do que nos ensinar a respeito da intercessão, e que hoje nós possamos sim orar pelos nossos amados, pelos nossos queridos. Senhor, quantas e quantas pessoas aqui nesta sala de oração que nós estamos hoje através do Meet, muitos talvez vão ouvir essa palavra no futuro, e que o Senhor possa atender a oração deles, que o Senhor possa trazer fé no coração daqueles que não têm, porque a tua palavra diz que aqueles que não têm fé, é só pedir ao Senhor, que o Senhor dá. Então que o Senhor enche os nossos corações de fé, para que nós venhamos orar ao Senhor e interceder pelas famílias, orar pedindo as resoluções de problemas que muitos hoje têm enfrentado. Muitos estão enfrentando problemas terríveis, ou estão com dores. Eu creio na cura, eu creio, Senhor, creio muito fortemente na cura, que o Senhor pode trazer a cura do corpo, da alma e do espírito. E o Senhor pode proteger os teus filhos de situações difíceis, assim como este passarinho que entrou agora aqui nessa varanda e está protegido da chuva. Eu creio que o Senhor pode nos proteger da chuva do mundo, da chuva dos problemas.
Eu creio, Senhor, na tua palavra. Eu creio que o Senhor faz coisas assim, sobrenaturais nas nossas vidas. E nesta manhã eu te agradeço. Eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu te agradeço por esta sala de reuniões, de devocional. Senhor, quanto e quanto eu orei ao Senhor pedindo por esta oportunidade. E hoje o Senhor me deu esta oportunidade. O Senhor me dá esta oportunidade todas as manhãs. Que eu não venha desperdiçar esta oportunidade e aprender com os meus irmãos. Que o Senhor coloque humildade no meu coração, para que quando for a vez de eu ouvir os meus irmãos, o que eles têm a dizer, o Senhor fale comigo. E nas vezes que eu tiver a oportunidade de falar, que o Senhor me use, que o Senhor fale através da minha boca o que o Senhor quer. Nesta manhã o Senhor diz fortemente ao meu coração que o Senhor quer os teus filhos muito próximos a ti, num particular muito próximo, e que todos nós venhamos obedecer esta tua ordem, que nós venhamos sim nos aproximar a ti, nestes particulares que nós temos contigo, que o Senhor venha nos ensinar e falar fortemente aos nossos corações, nos abraçar, sentirmos, Senhor, esse aconchego, este abraço, sentir, Senhor, talvez o que este passarinho está sentindo ali, protegido, acolhido, quentinho, que nós possamos nos sentir assim diante de ti. Obrigada, Pai. Obrigada por esta manhã. Obrigada por esta palavra. Fale, Senhor, ao coração dos meus irmãos, ao coração daqueles que vão ouvir no futuro esta palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada por este vento maravilhoso que entra neste local e que o Senhor envie também, Senhor, ventos de tranquilidade, de paz, de alegria aos corações dos meus irmãos. Como num aconchego, o Senhor possa trazer uma tranquilidade. E também, Senhor, que o Senhor possa levar para longe, com um vento, as dificuldades, as atrocidades que muitas vezes nos acometem. Livra-nos do mal, como diz a tua palavra, que o Senhor possa, com o teu vento, levar para longe os problemas também. Nesta manhã eu te agradeço. Obrigada, Senhor. Amém, amém e amém. Que vocês tenham um ótimo dia e uma ótima semana. Amém. Bom dia, boa semana a todos. Amém. Obrigada, Rê, pelo dia de hoje. Grande beijo, gente. Até amanhã. Beijo. Beijão, gente. Deus abençoe. Que dia maravilhoso.